Olá, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 7 de fevereiro. Já estamos entrando em fevereiro, são 3 horas da tarde. Vamos dar continuidade ao nosso curso Reforma Íntima Sem Martírio com Irmã Cidufo. E eu começo a aula de hoje pedindo perdão, pedindo desculpa pela falha absurda que eu cometi semana passada. Foi sim. Sabe por quê? Porque apesar de ser uma aula aqui, né, é um lançamento, uma estreia, e eu estar falando com vocês agora, eu não tenho interação. E aqui em casa, nesse horário, não tem ninguém, porque eu planejei um horário que eu fique tranquilo para poder dar o meu curso da melhor maneira possível. E eu não sei por que cargas d'água eu botei na cabeça que era dia 24 de janeiro e falei por mais de uma vez que era 24 de janeiro. Meu Deus, que vergonha! Depois, quando eu fui assistir, eu percebi que eu tinha cometido essa falha. Então, não, mil perdões, mil perdões. Tá vendo? Falamos de cirurgias corretivas, falamos, né, da correção dos nossos erros, dos nossos problemas, que nós temos que enfrentar isso como uma cirurgia corretiva, né, como são feitas as cirurgias corretivas. E aí eu estou reconhecendo um erro que eu tive, coisa totalmente normal, totalmente comum, e não é isso que abala a gente, não é isso que deve abalar a gente. Por quê? Porque isso são coisas que acontecem, são coisas da vida que vão acontecer por diversas vezes a gente vai errar, e tá tudo bem, tá tudo certo, é isso mesmo. O caminho é esse, né? Não é errando que a gente aprende, mas sim é entendendo o que foi errado e corrigindo o erro que a gente aprende, né? Nós vamos errar, isso é totalmente normal. Às vezes vamos errar duas vezes na mesma situação. Mas por quê? Porque ainda não aprendemos como lidar com aquela situação. Tá? Aí, reforma íntima é isso. Reforma íntima é cabeçada, aprendizado, muita luta, muita perseverança, para a gente continuar com a vida, continuar com o nosso progresso. Hoje é uma quarta-feira especial, porque nós estamos chegando perto do carnaval. E antes da aula, eu quero deixar um pequeno recado aqui, um pequeno depoimento, para que a gente entenda o que nós vamos passar, o carnaval. Paulo já dizia: tudo posso, mas nem tudo me convém. Posso pular o carnaval? Claro que eu posso. Me convém? Claro, é uma festa. Ah, é uma festa pagã. Gente, é uma festa que o Brasil comemora, é uma data que o brasileiro gosta. Como em outros lugares tem outras festas, nos Estados Unidos é um Halloween, que não tem muito paralelo com o nosso carnaval. Data que eles gostam, que eles comemoram e pronto. Em outras partes do mundo, o dia de São Patrício na Irlanda, por exemplo, está tudo normal, está tudo bem. Eu vim trazer esse assunto pelo seguinte: esses dias correndo aqui com um grande amigo, que também é preletor espírita, o Fabiano Possati, e a gente batendo papo sobre a questão de quando Jesus multiplicou o vinho no casamento. Maria pede para ele, ele multiplica os pães e multiplica os vinhos que tinha acabado. E aí vem a grande questão: nossa, Cristo multiplicando vinho, mas não pode beber? Pode, pode. Até dentro da minha conveniência. Tudo tem seu limite. Quem impõe limite? Eu. Quem impõe limite no que eu vou festar no carnaval? Eu. Quem impõe limite no que vai beber no carnaval? Eu. Quem impõe limite até onde as pessoas podem invadir o meu espaço? Eu. Ponto final. Então, tudo eu posso. Tudo. Mas eu tenho que ter responsabilidade, porque nem tudo me convém. Às vezes a atitude de fazer me convém, mas passar do limite, não. Então, não tem problema nenhum. Vamos pro carnaval, vamos divertir, vamos festejar, vamos voltar quarta-feira que vem, dia 14 aqui, né? E continuar a vida, e continuar a vida. O importante é, saiba impor o seu limite. E quem sabe do limite? Eu. Quem tem total responsabilidade, total medida pelo meu limite, sou eu. Então,
saiba do limite, trabalhe esse limite, reconheça o seu limite e vai festar com toda alegria, com toda responsabilidade, mas com toda alegria, com todo a aura que a festa nos permite, tá? Eu sei de gente que não assiste na TV porque é coisa ruim, é coisa do capeta e eu não vou assistir, onde já se viu. Gente, ó, nada a ver, tá? Tudo que é feito com parcimônia, tudo que é feito com responsabilidade, tudo que é feito dentro dos limites que devem ser feitos, não tem problema. Não tem problema. O problema é extrapolar. Claro que eu não estou falando que ninguém aqui vai usar droga. Ah, limite. Não tem limite para isso, né? Para isso não tem limite. Ah, vou sair aí e vou fazer, tocar o terror. Ah, tem coisa que não tem limite. Tem coisa que o limite é zero, tá? Então, isso aí você tem que avaliar o que vai e o que não vai. Agora, o que não vai prejudicar ninguém, nem a você. É uma coisa que você consegue se limitar, consegue segurar, se divertir com toda a responsabilidade, segurança e com limite, não tem por que não se divertir. Tudo bem? Por que eu estou abrindo o curso de reforma íntima falando isso? Porque isso tem a ver com a reforma íntima. Quanto mais eu consigo segurar, pensa nas aulas passadas, você não assistiu? Volta lá, acho que umas 3, 4 aulas atrás. Não me engano, ainda foi em janeiro, não foi em dezembro, não. Foi em janeiro que eu dei essa aula. Qual que é um dos papéis que a gente tem dentro da reforma íntima? Não é parar totalmente de fazer coisa errada. Esse é muito difícil. É reconhecer que existe uma coisa errada, reconhecer que existe um problema e eu corrigir esse problema. E eu suportar a esse problema. E eu não dar vazão à vontade interior que eu tenho de pisar na bola, de cometer o erro, de falar mal, de matar, de fazer qualquer outra coisa que está dentro de mim, que a evolução trouxe dentro de mim, está aqui dentro. Então, o que que eu tenho que fazer? Segurar esses ímpetos. Nada melhor do que uma festa dessa para botar à prova. Eu segurar os meus ímpetos. Eu me manter íntegro, eu me manter legal, eu me manter bacana, segurando qualquer ímpeto que eu tiver de ultrapassar a linha do razoável, de ultrapassar a linha do correto, de ultrapassar a linha do que eu devo fazer. Por isso que eu falei, quem põe os limites sou eu. Eu tenho total consciência de qual é meu limite. E usando o paralelo da festa de carnaval que começa para uns na sexta e para outros no sábado agora, é exatamente isso. É impor limite. Disso aqui eu não passo porque essa pessoa eu não sou mais. Isso aqui eu não faço porque eu não tenho mais esse comportamento. E ponto final. E vamos viver felizes e contentes. É esse que é o recado que eu tenho para dar para vocês hoje, antes do carnaval. E agora a gente pode ir para a aula de hoje, né? Aula passada, nós pensamos, né, em tudo aquilo que a gente pode mudar, em tudo aquilo que a gente pode fazer diferente, em tudo aquilo que a gente pode refletir na nossa vida para fazer as correções, como uma cirurgia corretiva. E ó, o carnaval tá nessa, hein? Se liga. Então, nós pensamos nisso tudo, em tudo que a gente pode fazer para corrigir quem somos, né? E hoje a gente vai continuar nessa linha. Vamos lá compartilhar nossa tela. Compartilhar. Eu vou lá para o cantinho, vou lá para o meu cantinho quietinho. Tá com muito texto, porque eu falei é muita coisa, muita informação, então eu acabei deixando. Eu vou lendo para vocês. Isso aqui foi o slide passado, né? Que nós vimos aqui, né? E fala que a educação de sentimento é algo doloroso, é como cirurgia corretiva, é no mundo emocional, é um complexo de vivência afetiva de longo curso, que nós precisamos renunciar a hábitos, perder expectativas, né? Perder ansiedade por essas novas conquistas, né? Então, são coisas que a gente precisa fazer para conseguir superar, para conseguir passar. Passar o quê? Esses desejos
inconfessáveis que humilham os mais santos ideais. Esses desejos que a gente tem de fazer coisa ruim, de fazer coisa errada, de se envolver em problema que nós temos demais. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar. Vamos continuar? Então, vamos lá. Olha só. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não tem mais multiplicá-las. Para que essas questões nítidas e precisas? Vamos lá? A partir do momento em que eu formulo questões para mim sobre aquilo que eu preciso mudar, sobre aquilo que eu preciso fazer de diferente, sobre aquilo que eu preciso me corrigir, desde que sejam nítidas e precisas, eu vou dar um passo à frente. E olha só, continua. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Quem recomenda isso é Santo Agostinho, no livro da Irmã Cedo, página 78 da minha edição. O que Santo Agostinho deixa para nós? Eu parar por um momento, essa quarta-feira, 7 de fevereiro, eu estou parado aqui, pensando. Eu estou parado aqui, analisando. O que eu preciso fazer para acabar com o meu sofrimento? O que eu preciso fazer para acabar com esse sentimento de vazio dentro de mim? O que eu preciso fazer para dar um salto evolutivo, para eu evoluir, para eu buscar uma evolução? O que eu preciso fazer? É simplesmente sentar, parar e chorar e ficar? Ou não, eu preciso fazer algo, eu preciso me mover? Vou usar o exemplo que eu já usei em aulas passadas de minha mãe e minha tia, que perderam 3 irmãos e minha avó no ano passado, né? Foi um ano muito dolorido para a família. Começou logo após o carnaval, sábado após o carnaval, e terminou com o falecimento da minha avó em novembro. Vamos lá, vamos comigo. Um ano de muita perda. Vai gerar um vazio interno nelas? Vai, óbvio, claro. Isso aí é evidente. O que pode fazer para acabar com esse vazio? Qual a atitude que tem para acabar com esse vazio? O que elas podem fazer? Elas podem fazer, por exemplo, eu vou dar um exemplo, não sei se foi o que elas fizeram, eu ajudei, eu conversei, mas o que eu daria de exemplo? Por exemplo, pense em quem ficou, na sua vida que ficou, nas pessoas que ficaram. Pense em quanta pessoa que partiu gostaria que, a partir de agora, você se dedicasse a outras pessoas. Você olhasse e cuidasse das outras pessoas. Você tivesse um olhar diferenciado para as outras pessoas, até mesmo um olhar diferenciado para você. Até mesmo você se cuidar. Pense em, ó, a partir de agora, eu não estou mais aí com vocês. Eu estou olhando por vocês, mas fisicamente eu não estou mais presente. Agora é hora de dar atenção para quem está fisicamente presente. Agora é hora de pensar não em quem partiu, e sim em quem ficou. Porque partiu um e ficou vários. No caso delas, partiram 3 irmãos, mas elas ainda têm uma outra. E as duas ficaram. E agora é a hora delas terem o contato entre elas, delas se priorizarem a sua saúde, ver tudo o que aconteceu, do porquê a família chegou nesse fim, então priorizar, corrigir alguns erros que podem ter tido ao longo do caminho, mas elas têm uma outra e estão aqui nesse plano. Então, é o melhor meio de você aplacar o vazio de alguém que não está, é preenchendo com alguém que está. É estando com alguém que está. Aí aquele que não estava, esqueço? Óbvio que não. É claro que não. Quem se foi, eu vou manter na memória da forma como quando esteve, do que fez enquanto esteve, do contato que teve enquanto esteve.
de tudo o que foi feito e que pôde ser feito enquanto esteve. Por exemplo, eu não, hora nenhuma, quando perguntam da minha avó, eu lembro do funeral dela. Não lembro do funeral dela. O que que eu lembro da minha avó? O dia que eu saí da minha cidade, fui lá para a cidade dela, catei ela, hoje você vai almoçar comigo. Não, 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 só vai almoçar comigo. Acabou. Não tem conversa, não. E levei ela para almoçar e saí com ela. Isso para mim importa mais. Por quê? Porque aí eu vou ter saudade de coisas boas, eu vou falar, nossa, eu pude fazer isso para ela. Olha que delícia. Eu pude fazer isso para ela. Hoje eu faço com quem? Com a minha mãe. Minha mãe, se assiste essa aula, né, mãe? Ó, não esquece. Não pega a senhora? Fala, vamos lá, pô, shopping. Se ela estiver assistindo aí, ó, pode digitar, tá? Não pega a senhora, vamos lá, shopping. Mãe, vamos tomar um café, vamos embora. É isso que é o importante. O importante é eu ter certeza de que para aquele que partiu, eu fiz tudo que fosse possível para melhorar a vida dele, para deixar ele mais feliz, tudo. E agora, olhar para quem ficou. É um jeito. Mas como que eu consigo preencher esse vazio? Sentando e reconhecendo. Eu tenho um vazio. Questão nítida e precisa. E não temer em multiplicar essas questões. Não temer em pensar e falar: eu tenho um vazio, eu estou sozinho, eu tenho um problema, eu preciso corrigir, eu preciso buscar, eu preciso ir atrás, eu preciso fazer alguma coisa. Não ter vergonha, não ter temor em multiplicar essas perguntas. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Eu vou gastar alguns minutos para pensar o que eu preciso fazer. E vou começar a fazer, porque aí sim eu vou buscar felicidade eterna. E ó, Santo Agostinho diz mais, presta atenção. Dirigir, pois, a vós mesmos perguntas interrogativas. Interrogativos, ou desculpa, dirigir, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedesse em tal ou tal circunstância. Que eu tenho feito da minha vida? Qual é o objetivo de eu fazer isso na minha vida? Por que que eu fiz isso e não fiz aquilo? Por que que eu tomei essa atitude e não tomei aquela? Por que que eu estou aqui toda quarta-feira dando curso e não estou toda quarta-feira estudando para uma outra coisa, preparando aula? Ou por que eu não estou dando curso, eu neguei, eu falei, eu não quero esse curso, eu estou cansado. Não me interessa, não encaixa no meu profissional, eu não quero dar esse curso e preferi fazer outras coisas. Eu tenho que ter clareza sobre isso. Olha só, dirigir, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedesse em tal ou tal circunstância. Sobre se fizesse alguma coisa que, feita por outra, censuraríeis. Sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Olha, isso para mim é o mais importante. E eu falo que quando a gente dá o ditado popular de que Deus escreve certo por linhas tortas, é exatamente nisso. Olha a abertura que eu fiz, olha a data que nós estamos chegando perto, e olha a lição de hoje que a irmã Sidufo traz de Santo Agostinho para nós, para a gente guardar no coração e nunca mais esquecer. Interrogai-vos sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis. Eu vou grifar. Eu vou grifar. Marca texto, eu vou grifar. Olha aqui. Interrogai-vos sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis. Sabe aquela famosa frase, não faça com os outros aquele que vocês não querem? Para ti? Tá. O que você faz, fez, está fazendo ou pensa fazer, se outro fizesse, você censuraria? Qualquer coisa. O que você fez, faz, está ainda fazendo, ou
pretende fazer. Se fosse outro, você censuraria? Dá um exemplo básico. Eu criticando a prefeita da cidade porque eu pago meu IPTU em dia e ela não tapa os buracos da cidade. Eu brigando e xingando, e é um absurdo, tá roubando meu dinheiro, onde já se viu, e eu compro recibo de médico para botar na minha declaração de imposto de renda para pagar menos imposto. Olha só, eu estou censurando a prefeitura, porque tem que gastar, porque é tudo ladrão, porque onde já se viu, porque o que que faz o dinheiro de imposto, porque eu pago imposto, papapá, papapá, com a esquerda. E com a direita, eu estou sonegando imposto. Com a direita, eu estou fazendo algo. Mas aí quando vem, mas se eu receber. Não, mas se eu não fizer isso, eu não dou conta, é muito difícil. Vocês estão vendo? Estão vendo só? Eu censuro por um lado, mas pelo outro eu faço a mesma coisa. A mesma coisa, quem desvia dinheiro público está errado, e eu, quando eu não pago meus impostos, meus tributos do jeito que eu tenho que pagar, eu estou desviando dinheiro público. Só que não para os outros, estou desviando para mim, para o meu uso. Para pagar as minhas coisas. Afinal, tá lá, não tá? Que eu tenho que gastar? Do mesmo jeito que tá, que a prefeitura deveria dar uma. O Estado brasileiro, que aí são os três entes, deveriam dar uma saúde e uma educação decente para a população. Se não dão e desviam dinheiro, é roubo, dinheiro público. Só que se eu não pago meu imposto, tá lá na lei, eu deveria pagar. Eu estou desviando. Desviando o quê? Dinheiro público. Mesmo jeito. Mas eu censuro o outro. Então, aquilo que eu estou fazendo agora, se o outro fizesse, eu censuraria. E mais, se obraste alguma ação, sobre se obraste alguma ação que não ousaríeis confessar. Sabe aquela coisa que você tem vergonha de contar para os outros que você fez, mas vai fazer e não tá nem aí? Pois é, exatamente. Exatamente. É isso que a gente tem que pensar. Se eu vou fazer alguma obra que eu tenho vergonha de contar para os outros, não faz. Não faz, está errado. Você sabe, a sua consciência está dizendo para você, está gritando, está berrando para você, está errado. Você não está fazendo a coisa certa. Então, para. Para agora. É isso que são as perguntas. É isso que a gente tem que ter na ideia, tá? O interrogatório agora que nós vamos fazer é um interrogatório voltado para a nossa correção. É agora, são perguntas que nos fazem pensar. São perguntas que nos fazem refletir. Será que eu estou indo para o caminho certo? Se eu me perguntei o que eu estou fazendo agora, pega quarta-feira. Hoje, aproximadamente, estou sem o meu relógio aqui em vista, mas 3h25 agora, da tarde. Pergunto-me, a mim, estou perguntando para mim. Se outro tivesse dando o curso, eu reprovaria a atitude dele de dar o curso? Pelo contrário, eu elogiaria alguém que está dando o curso. Essa obra que eu faço, esse curso que eu ministro, eu tenho vergonha de falar que eu estou dando esse curso? Eu tenho vergonha de replicar que eu estou dando esse curso? Todo mundo que está assistindo aqui, que já viu minhas replicações e que pede, pelo amor de Deus, curta o canal, compartilhe. Se você gostou dessa aula, curta essa aula, compartilhe essa aula, ajuda a chegar mais gente. É óbvio que não. É óbvio que não. Vocês acham que eu estou fazendo coisa errada? Não, não estou. Pelo menos na minha consciência, eu não estou. Eu sou casado há 23 anos, né, com a mesma esposa. Temos uma filha que semana que vem vai fazer 9 anos, na quarta-feira, inclusive, vai fazer 9 anos, a Manuela. E eu sou casado com a Isla há 23 anos. Pretendo
Agora, vamos imaginar que vem na minha cabeça que eu pretendo cometer adultério. Traia isso. Vocês acham que eu ia confessar? Chegar aqui no vídeo e falar, nossa, vocês não sabem o que rolar. Óbvio que não. Óbvio que eu ia me esconder ao máximo. Será que se outro fizesse eu não reprovaria? Nossa, para que isso? Não, coisa mais sem necessidade, bobagem. Reprovaria. Então, para que que eu vou fazer? Eu já sei que está errado. Eu já sei que não está certo. Para que que eu vou tomar essa atitude? Para que que eu vou ser bobo a esse ponto de tomar uma atitude que eu já sei que é errado? Eu não tenho, eu tenho vergonha de confessar. E se outro fizer, ainda eu aponto o dedo e falo, nossa, que vergonha, tá? Olha como são perguntas que fazem a gente refletir, que fazem a gente parar por um momento e pensar, poxa vida, mas caramba, tá certo o que eu estou fazendo. Não tá certo isso aí. Pode ser qualquer coisa, por exemplo, vou dar um exemplo profissional. Esquece vida pessoal, vou dar um exemplo profissional. É, como eu já me referi algumas vezes em algumas aulas, né, eu estou com processo para mudar de emprego. Não estou feliz onde eu estou trabalhando. E isso é a coisa mais normal do mundo. Poderia eu entrar com atestado para não participar das aulas, para não ir dar aula. Poderia eu ir dar aula, mas dar aula de qualquer jeito. Afinal, eu não gosto, nem aí. Poderia eu ir lá e fingir que eu estou lá? Poderia? Claro que sim. Tudo eu posso. Paulo foi muito claro. Tudo eu posso. Tudo eu posso. Mas me convém, se eu, se eu pegar atestado médico e me afastar 6 meses para estudar, eu vou chegar, qualquer um na escola, e falar, ó, tô entrando com esse atestado médico, porque eu não aguento mais olhar para a cara de vocês, e eu tô saindo, eu vou estudar porque eu quero sair da escola, tá aqui, ó. Ou então sair falando na rua, chegar aqui e gravar um vídeo para vocês, ó, nossa, estou de atestado médico, graças a Deus não vou precisar ir trabalhar. Não faria isso. Censuraria quem faz? Bem provável. Eu me conheço, eu sou um defensor de serviço público, bem provável que eu faria isso. Então, por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou entrar nessa? Não vou. Vou me adaptar à vida que eu tenho para fazer. Dentro dos limites, dentro da idade, dentro daquilo que eu tenho de tempo a fazer. E só. Não vou, de forma alguma, fazer algo que eu não gostaria que fizesse. Que eu não faria. Ou que eu não divulgaria. Porque isso que é o errado. É minha consciência gritando, não faz, você sabe que você está errado, você tem vergonha de fazer isso, não é? E ó, e Augustinho deixa uma pergunta mais pesada ainda, para a gente encerrar a aula de hoje. E que vai ser a nossa tarefa. Presta atenção, essa é a nossa tarefa da semana. Perguntar ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Podia fechar a aula, podia fechar o curso, né? É, chegou a nossa hora, voltamos. Minha vida, tudo que eu fiz na vida, eu tenho vergonha do que eu fiz? Eu tenho vergonha de tudo que eu fiz? Eu teria que temer o olhar de alguém ao entrar de volta, onde nada pode ser ocultado? Vou no caso da minha avó. Minha avó foi para o mundo dos espíritos. Quem que ela espera receber lá? Alguém melhor ou alguém pior? Alguém melhor. Eu vou entregar esse alguém melhor para ela? Eu vou entregar esse alguém diferente? Esse alguém que melhorou? Esse alguém que evoluiu para ela?
Eu vou entregar para ela uma pessoa pronta em evolução. Eu vou entregar para ela uma pessoa que ela olha e sinta orgulho disso. Ah, Beto, mas tá longe demais. Tá longe disso. Então tá bom. Então vamos adaptar. Santo Agostinho não vai ficar triste se adaptar, pelo contrário, tenho certeza que ele vai ficar feliz. Se alguém que você ama muito, muito, te chamasse agora e falasse para você contar como está a sua vida, você teria algum temor em contar tudo? Em abrir e falar tudo? Tudo? Em ser transparente? Você teria essa tranquilidade de contar tudo e falar, ó, a verdade é o seguinte, a verdade dos fatos é essa. Pá, 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 pá. Sem esconder nada, ser transparente. Porque lá do outro lado, é transparente. A gente não esconde nada. Você teria essa tranquilidade de falar? Pois bem, é esse que é o nosso desafio, é esse que é o nosso exercício. Será que a vida que eu estou levando, pelo menos para as pessoas que eu mais amo, eu teria coragem de chegar e abrir o meu coração e falar, ó, o lance é o seguinte, eu estou fazendo isso, sem ter vergonha do que eu estou falando, sem ter temor, sem ter medo de olhares de reprovação, sem sentir que eu estou fazendo algo totalmente diferente daquilo que eu falo, porque uma coisa que eu falo, outra coisa que eu faço, tá? Então, agora é a hora de se ligar. Agora é o momento exato para que a gente entenda claramente qual que é o nosso papel. O que que eu estou fazendo? Quais as atitudes que eu estou tendo? O que eu estou levando? Qual que é o papel que eu desempenho aqui? É o papel correto? Eu estou fazendo coisas corretas? Eu tenho a mente livre, tranquila ou não? O que eu estou fazendo? Para essa quarta-feira, pré-carnaval, eu acho que é a lição ideal. Por quê? Porque eu estou assistindo essa aula agora, tem um carnaval, sexta ou sábado, dependendo de quando for, e aí eu já vou com isso na cabeça. O que eu pretendo fazer nessa festa, na quarta-feira, na próxima aula, se eu te perguntar, e aí, como foi o carnaval? Você joga tudo, fala tudo numa boa? Ah, fiz isso, fiz aquilo, foi assim, foi assado, pá, pá, pá. Se você faz isso numa boa, parabéns. É isso que é o sentido de querer reforma íntima, de querer não passar por martírios na reforma íntima. Agora, se você não tem essa consciência, se você não acha que isso é coisa que se fala, se você tem vergonha, fica ruborizado, fica vermelho, ou não, eu não vou contar, vou esconder, tá errado. Tá errado. Infelizmente, tá errado. Infelizmente, a atitude não é a mais correta. Então, o que é o recado que Santo Agostinho dá para nós, e Irmã Zedufo traz, para que a gente tenha essa consciência? Muda, muda. Você descobriu que precisa mudar. Eu descobri o que eu preciso mudar. Eu descobri o que eu preciso fazer diferente. Cada um de nós tem a sua história. Cada um de nós sabe o que precisa fazer para modificar essa história, para a gente conseguir corrigir. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa seu like, compartilhe, curta o canal da Cavile, compartilhe o canal da Cavile. Nós temos que chegar a 2.000. Vamos chegar a 2.000. Para aí eu posso fazer a próxima meta de curtidas no canal da Cavile. Ajuda aí a gente a chegar cada vez mais longe, a essa mensagem chegar a cada vez mais pessoas. É esse que é o nosso interesse, a chegar cada vez mais longe com a nossa mensagem. Fiquem com Deus. Uma ótima quarta-feira, muito, muito, muito cuidado e muito juízo no carnaval. Que vocês tenham uma festa maravilhosa. Quarta-feira que vem, aniversário da Manu, eu vou estar aqui com vocês. Nós vamos estar juntos e aí comentando mais um pouco do livro e debatendo tudo isso que nós vimos na aula de hoje, que é uma aula importantíssima para quem realmente, de coração, quer dar o passo à frente, quer sair da mesmice e buscar um novo caminho. Forte abraço,
Fiquem com Deus, um bom carnaval para todos. Tchau.